Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Corrêa e seja muito bem-vindo ao meu canal literário. Hoje nós vamos comentar sobre Os Miseráveis, a parte 3. Para você que caiu de paraquedas aqui, eu já fiz outros vídeos também sobre Os Miseráveis. Então já tem a parte 1 e a parte 2 aqui no canal, onde eu comento cada um dos trechos do livro. Porque é um livro, gigantesco aqui, que é dividido em 5 partes. Então, para não ficar um vídeo só, que talvez fosse muito superficial ou ao mesmo tempo ficasse muito longo, eu preferi dividir em 5 partes. Então, se você caiu aqui na terceira, veja as outras duas também. Bom, aqui na terceira parte, graças a Deus tivemos um melhor desenvolvimento, né? Eu comentei no vídeo da segunda parte que o livro dava uma baita enrolada, foi bem chatinho ler a segunda parte. Pouco desenvolvimento da história, algumas narrações excessivas, aquela coisa verborrágica que Victor Hugo faz de vez em quando, que é chato. Então, passar da segunda parte é realmente um desafio, assim. Mas chegando na terceira, as coisas voltam um pouquinho mais ao normal, a história fica bem mais fluida, ele conta muito mais sobre os personagens e tem um arco todo mais bem desenvolvido e ao mesmo tempo novidade para quem já conhece a obra, né, do musical, do filme, qualquer coisa. Tem um desenvolvimento ali que a gente não conhece nessas obras, que é o desenvolvimento do Marius, né? O personagem é conhecido, mas o passado dele antes de entrar ali na história, se envolver com o pessoal da ABC, não é contado. E aqui no livro ele é sim contado e é muito interessante. Então esse terceiro arco é dedicado ao personagem Marius. E é muito, 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 muito interessante. Eu gostei bastante. É um personagem que eu gosto, né? O nome do meu gato, inclusive, é Marius. É um personagem que eu gosto, mas que tem um desenvolvimento muito maior que não é mostrado nada. Não é nem assim, é pincelado. Não, não é mostrado na história. Então, é muito interessante saber disso. E, ao mesmo tempo, tem várias coisas que acontecem aqui, que tem no musical, mas de uma maneira bem diferente. Então, aqui que começam a acontecer as grandes mudanças dessas adaptações. Que nas outras partes tinha um detalhe ou outro omitido, uma coisinha ou outra que muda. Talvez pela própria adaptação de fazer aquilo no teatro, por exemplo. Então, tem umas coisinhas assim, né? Uma coisa para dar uma enxugada na história, mas que não tem grande interferência. Segue mais ou menos o mesmo roteiro. Aqui que tem coisas que, assim, já acontecem de uma maneira bem diferente. Mas, e a gente tem acaba tendo uma visão muito diferente do que é o Marius. Então, a partir daqui eu vou começar a contar um pouquinho mais sobre essa parte. E aí pode ser que tenha algum spoiler, então se você não quiser, pare aqui o vídeo. Mas enfim, então aqui começa essa parte contando basicamente sobre a história do avô do Marius, quem era essa figura, né? O Marius acabou perdendo a mãe e o pai dele. E é uma história muito triste dessa família, porque a mãe dele faleceu e automaticamente se espera que ele fosse ser criado pelo pai. Mas o avô não suportava o pai dele por terem opiniões políticas diferentes. O pai dele era bonapartista e o avô dele era totalmente burguês, enfim. E por ser contrário a esse posicionamento, ele simplesmente obriga esse pai a se afastar do neto, ou ele vai deserdar ele, né? Vai tirar todo o apoio financeiro familiar que ele poderia obter. E como o pai não era bem de vida, nem nada do tipo, com muita tristeza ele acaba aceitando essa condição aí do avô. Mas é muito triste você pensar do ponto de vista do Marius, de você perceber que você perdeu o contato com o seu pai por uma opinião preconceituosa do seu avô, precisava fazer com que ele não tivesse contato com o próprio filho, né? Quão cruel isso não é. Você não ter, e pro próprio Marius, né, não ter contato com o pai, ser criado ouvindo as pessoas falarem mal do seu pai, não saber quase nada sobre ele, por um comportamento do avô, né? Isso é muito cruel, eu acho muito cruel. E aí ele só descobre da existência do pai dele com mais detalhes quando o pai dele está prestes a morrer e o avô libera ele para ir ver o pai, que está muito doente. Só que quando ele chega lá já é tarde demais. Então ele vê o pai dele morto pela primeira vez já adulto, né? Ele já estava ali com uns 17, 18 anos. E é aí que ele vai investigar a história do pai dele, é aí que ele vai atrás, né?
e ele percebe que, no fundo, ele concordava muito com o pai dele, e isso acaba fazendo com que ele discorde do avô dele, né? Automaticamente, quanto mais próximo do pai dele ele vai ficando, mais afastado do avô ele vai ficando, até que o avô descobre essas novas opiniões dele, o que ele tem feito, porque ele saía de casa e não falava o que ele ia fazer. Ele ia visitar o túmulo do pai dele, ele ia tentar descobrir mais coisas. E o vô achava que ele estava namorando alguém, tendo algum contatinho ali. E depois que ele descobre o que o Mário estava fazendo de fato, ele bota ele para fora de casa, né? Então, eu acho essa situação toda bem complicada e bem triste. O comportamento do avô dele é bem desprezível, de fazer com que pai e filho não se falem por um motivo tão besta quanto política, e depois essa expulsão de casa, enfim. Enfim, inclusive me lembrou situações que vivemos nos últimos anos, assim, que eu sempre achei muito absurda. Famílias que se desfizeram, amizades de anos, etc., por questões políticas. Acho que as coisas não podem ser levadas a esse ponto. Existem valores e relações que valem muito mais do que isso, né? Que a gente não pode inverter, né? Enfim, então assim, é bem complicado e bem triste, ainda mais porque o Marius foi privado de uma coisa que nunca foi opção dele. E aí, a partir dessa expulsão de casa, o Marius começa a ver uma situação bem complicada, porque aí ele também não quer, ele não tem dinheiro, ele ainda tá estudando, né, tá começando a vida adulta ali, e ao mesmo tempo a tia dele, que é meio falsa, aliás, né, mas ela tenta ajudar ele financeiramente algumas vezes, mas o Marius recusa, ele não quer mais envolvimento com a pessoa do avô dele. Então ele vive uma situação bem complicada de pobreza, de ter que arrumar uns trabalhos meio doidos assim para conseguir uma graninha, e ao mesmo tempo ficar em situações onde ele não tem dinheiro para algumas coisas, pedir emprestado, enfim, aquela coisa. Então ele acaba se submetendo a uma situação, vivendo uma situação como essa depois da expulsão do avô dele, o que contradiz um pouco a história dele no musical, porque ele é tratado como riquinho, né? Apesar dele se conseguir se virar ali, né, ele acaba aprendendo alemão e inglês, eu acho, para trabalhar um pouco com traduções, mas ele vive situações assim de aperto, ele não é riquinho, assim, igual no musical aparenta ser, né? Ele tem uma baita grana, etc. Não é bem assim. Quem tem a grana, de fato, é o avô dele. E aí, como ele foi expulso e etc., ele não tem esse dinheiro, aliás. Às vezes ele não tem nem roupa direito, enfim. Então, essa visão que o musical traz dele é um pouco diferente. E tem um desenvolvimento também muito interessante, que é, no musical, a primeira aparição dele, ele já está envolvido ali com a galera do ABC, já fazendo super revoluções, etc. Mas, na verdade, não é nada assim. Ele não simpatiza com a galera do ABC de cara, eles não são amigos, assim. Lógico que eu não sei esse desenvolvimento completo, porque eu não terminei o livro ainda. Mas até a parte que eu cheguei, que eu já estou um pouquinho avançado, né, da parte 3, eles não são próximos. Ele tem uma discussão, inclusive, com o Jurá. Ele frequenta algumas reuniões dali, mas justamente como ele é bonapartista, ele não é bem visto. E todos os outros ali são contra. Então, eles não simpatizam, eles não têm a mesma visão política. Aí ele para de frequentar o ABC, e próximo mesmo ele é do Coufferrac, que eles chegou até a morar juntos uma época e etc. Mas ele não tem uma relação de cara de amizade com o Jurá, e ele não simpatiza com as ideias deles. Então, no musical parece que eles são sempre muito amigos e tal, e ele é o braço direito do Jurá, e eles lutam pela revolução, e eles super concordam em todos os pontos de vista, e não é bem assim. Eu acredito sim que vai ter um momento onde essas coisas vão acontecer, eles vão ficar próximos e talvez o Marius mude de ponto de vista, ou eles, ou surja uma necessidade maior do que essas diferenças, não sei. Mas, por enquanto, eles não têm esse envolvimento e essa comunhão de ideias, né? Essa diferença aí é bem gritante, e ele não acaba não se envolvendo com eles, não. Aí também uma outra coisa que acontece bem diferente, assim, porque a partir dessa parte a gente tem o desenvolvimento amoroso dele com a Cosette. Só que é uma coisa bem demorada, bem demorada. No musical, eles mudaram isso, né? E fizeram de uma maneira que ficou parecendo um filme de adolescente romântico, assim, sabe? Romance adolescente no ensino médio. Que um derruba o livro do outro e eles se olham e eles estão apaixonados.
Na verdade, demora muito no livro pra isso acontecer. Eles se veem uma primeira vez, o Marius inclusive acha a Cosette feia. Aí depois de uns anos eles se veem de novo, e aí ela tá maiorzinha, etc. E ela se tornou atrativa aos olhos dele. E aí eles vão se vendo na praça, assim, tal, mas de longe. Sente que tem um interesse recíproco, mas até eles se falarem demora muito, né? Mas parece que quando eles estão nesses passeios assim, o Giovanni já tá com ela, né? Então ele não chega perto dela. Então, assim, é um processo bem demorado para desenvolver esse romance, assim, bem demorado. Depois a Cosette some um tempão, e ele vive aquele drama do amor perdido dele e tal, não sei o que. Inclusive, ela já estava seguindo em frente, ela já não estava nem mais. Isso é um spoiler da parte 4, da parte 4. Mas ela já nem estava, passou tanto tempo, né? Passou uns 6 meses que eles não se viam, que ela já estava até em outra, ela já nem lembrava muito dele, já estava achando um outro carinha lá bonitinho. Mas essa é a história pro próximo vídeo. Mas a história dos dois demora bem a desenrolar, assim, bem demorada e tal. A Eponine só vai aparecer... Ela aparece um pouquinho no finalzinho dessa parte, mas com o nome dela só vai ser citado e etc. na parte 4 também. Enfim, então essa coisa bem diferente também do desenvolvimento dos dois, né? Dele achar ela feia, de não ser um encontro casual, assim, que eles se esbarram e tal. Não tem nada disso. É um processo bem longo mesmo, assim, até eles se interessarem. Mas é uma parte mais legal, mais fluida. Tem bastante história interessante, bastante reflexão ali também. Tem também todo o conhecimento do Marius em relação aos Thénardier. Eles são vizinhos, apesar do Marius não saber. E ele procura muito o Thénardier, porque ele sabe o nome dele, porque, enfim, é uma coisa meio confusa para quem não leu. Mas lá atrás, o pai dele, quando estava na Batalha de Waterloo, teve um encontro com o Thénardier. Ele acreditou que o Thénardier estava meio que salvando ele, mas na verdade ele estava roubando ele. E aí ele gerou esse senso de dívida, tipo, nossa, eu preciso encontrar esse Thénardier e recompensar ele por ter salvo a minha vida. No fim ele morre, né? O pai do Marius morre, mas ele deixa isso em algum lugar escrito, que ele tinha esse senso de dívida com o... que ele tinha esse senso de dívida com o Thénardier, né? Então o Marius, quando descobre isso, fica tipo, nossa, eu preciso encontrar esse Thénardier. Nossa, eu preciso... Ele investiga, ele vai até onde era a antiga estalagem, né, do Thénardier lá no começo, que ele faliu, né, então não existe mais. E tenta achar esse cara, não acha. Enfim, então ele tem esse sentimento de dever para com o Thénardier. Só que eles são vizinhos e eles não sabem, ainda mais porque o Thénardier mudou de nome, né? Ele é chamado de Jondrette agora. Aí depois o Marius acaba descobrindo que ele é o Thénardier, mas ao mesmo tempo ele já descobre que ele é um traste, que ele é péssimo, né? Que ele é um ser humano horrível. Então ele já conhece ele com uma coisa meio assim, tem todo um episódio com o Jean Valjean e tal, que aí ele vê que é o pai da menina que ele gosta, mas ao mesmo tempo ele tá nas mãos do Thénardier, numa cilada, e ele fica num conflito, né? Salvo o pai da minha amada, ou tento acobertar o Thénardier para quem eu, né, tenho esse senso de dívida e tal, ou tipo, como tentar achar uma solução que nenhum dos dois se prejudique e tal. Ele tem um pouco essa questão. Apesar dele ele se tocou, ele não é inocente de achar que o Thénardier é uma boa pessoa. Não, ele sabe que ele é um bosta. Mas ao mesmo tempo ele também é muito justo. O Marius tem um pouco esse paradoxo, assim, de tentar ao máximo olhar com bondade para as pessoas, mas ao mesmo tempo não ser burrinho e querer e também agir caso seja necessário. Mas tem isso, né? Ele acha ele ruim, mas ao mesmo tempo ele acha que ele salvou o pai dele. Enfim, toda essa confusão na cabeça dele. Então também isso é bem abordado aí nessa parte 3. Então ela é legal. Então a primeira e a terceira parte são bacanas. A segunda é realmente difícil. Sigo nessa leitura, tá sendo bem mais prolongada do que eu imaginava, porque, como eu falei, o livro tem muitos altos e baixos. Tem páginas e páginas assim que são insuportáveis de ler. Essa prolixidade assim do Victor Hugo não me agrada. É descritivo a um nível desnecessário, e não só por ser tão grande, mas também por fugir muito da história, muito. Tem trechos e trechos que ele narra uma série de situações que não contribuem em nada com a história.
E aí eu acho que isso mais afasta do que atrai a gente, né? Mas, enfim, já tô na reta final, precisa acabar, né? É isso, não percam os próximos 2 vídeos que ainda vai ter, sobre a parte 4, sobre a parte 5. Não tenho certeza, tenho pensado em fazer uma parte 5, um vídeo após as 5 partes, falando da experiência como um todo, mas não sei ainda se eu vou fazer isso ou não. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar que tipo de livros você gostaria de ver aqui. Deixo sempre também na descrição os links das minhas redes sociais e também a minha wishlist para você que quiser contribuir com o canal, doando para cá algum livro. Com certeza eu trago esse livro aqui para o canal, né? Trago uma resenha a mais aí.